Havia um garoto chamado Miguel. Não era um mau menino, de forma alguma. Na verdade, ele era inteligente, curioso e até talentoso. Mas se havia uma coisa que ele fazia melhor do que qualquer um, era adiar as coisas. Tarefas, depois. Afazeres domésticos, só depois de mais um vídeo. Exercícios físicos, com certeza na segunda-feira. E aquele celular era quase uma extensão do seu corpo. Ele rolava a tela por horas, Reels do Instagram, Shorts do YouTube, correntes do WhatsApp, fofocas aleatórias. Ele sabia de tudo o que acontecia no mundo, menos do que acontecia em sua própria vida. Seu pai certa vez disse: "Filho, você está se tornando um depósito de distrações." Mas Miguel riu. "Eu só preciso de uma pausa, pai. Um pouco de entretenimento não faz mal. O mundo não vai acabar amanhã. Relaxa." O mundo realmente não estava acabando, mas os sonhos de Miguel iam escapando, silenciosos, um por um. Livros que nunca abriu, planos que nunca começou, talentos que nunca aperfeiçoou, porque o celular parecia precisar mais dele do que ele mesmo. Uma noite, o avô de Miguel sentou-se ao seu lado. Um homem calmo, famoso por lançar verdades disfarçadas em histórias de dormir. Ele olhou para Miguel e disse: "Você me lembra um ministro." Miguel deu um sorriso torto. "O que se fez? Dormiu durante uma guerra?" O velho sorriu. "Não, pior. Ele desperdiçou a própria chance, assim como você. Era uma vez um grande rei, respeitado por seu povo, sábio em suas decisões e justo em seus julgamentos. Ele tinha 3 ministros de confiança, mas algo parecia errado. Um deles era preguiçoso, desonesto, até prejudicial. Mas qual? Todos pareciam iguais por fora. Então ele criou um teste, entregou a cada ministro um grande saco vazio. "Amanhã vocês irão para a floresta", disse ele. "Procurem os melhores frutos que conseguirem, encham o saco, vocês têm apenas um dia." O primeiro-ministro trabalhou duro do nascer ao pôr do sol, procurando os melhores frutos. Subiu em árvores, vasculhou arbustos, testou cada fruta. Ao anoitecer, seu saco estava cheio de frutas frescas, coloridas e nutritivas. O segundo-ministro, esperto mas preguiçoso, riu e disse: "O rei não vai checar cada fruta, vai apenas ver se o saco está cheio. Isso basta." Então pegou qualquer coisa que achava. Frutas podres, verdes, caídas. O cheiro era horrível, mas estava cheio. O terceiro-ministro, esse era especial. Olhou para o saco vazio, olhou para as árvores e depois para o sol. "De jeito nenhum, isso é uma piada. Por que desperdiçar esforço?" Então encheu o saco com folhas secas, pedras e areia. Parecia cheio, parecia pesado e levou 5 minutos. "Missão cumprida", disse. Naquela noite todos voltaram ao palácio, mas o rei não conferiu os sacos nenhuma vez sequer. Em vez disso, simplesmente ordenou: "Coloquem cada ministro em uma cela separada por 30 dias. Eles não receberão comida de fora. Durante um mês, sobreviverão apenas do que colheram." Miguel se inclinou para a frente. A voz do avô ficou mais lenta e cortante. O primeiro-ministro viveu confortavelmente. A cada dia, aproveitava uma variedade de frutas frescas. Seu esforço valeu a pena. O segundo sofreu. A maioria de suas frutas estava podre. Forçou-se a comer, adoeceu e passou o mês arrependido. E o terceiro, ele morreu de fome, porque folhas e pedras podem encher um saco, mas não um estômago. "Miguel", disse o avô, "agora você também está enchendo o seu saco. Cada rolagem de tela, cada desculpa preguiçosa, cada ação adiada é ou uma fruta ou uma pedra. A vida pode não te testar hoje, mas um dia você será trancado na prisão das suas próprias escolhas e terá que sobreviver com o que guardou." Miguel não riu desta vez. Olhou para o celular e o colocou virado para baixo. Sua mente não estava mais acelerada. Estava lembrando de todas as vezes que disse "depois" e percebendo que depois
nunca é leal. Essa história traz uma verdade que todos nós precisamos ouvir. Quando evitamos responsabilidades ou buscamos atalhos, talvez não soframos hoje, mas um dia viveremos com os resultados. Você já ouviu pessoas dizendo: se eu tivesse trabalhado mais naquela época, estaria em um lugar melhor agora. Naquele momento, elas escolheram a preguiça. Os que escolheram o esforço avançaram. Então, não engane o seu próprio trabalho. Você não está enganando os outros, apenas a si mesmo. Lembre-se, cada esforço que você faz hoje molda o seu futuro. Continue trabalhando, continue construindo a vida que você merece. Se essa mensagem te tocou, compartilhe para que ela chegue ainda mais longe. Cada gesto simples de apoio gera gratidão e volta em forma de bênçãos. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Ainda há muito conteúdo que pode transformar sua forma de enxergar a vida. Quero também ouvir você. Deixe nos comentários como essas palavras mexeram com o seu coração e como tem sido a sua busca por paz e equilíbrio. Seguiremos lado a lado nesse caminho de despertar e cura, porque, na verdade, tudo isso está só começando.